Boa noite, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Estou muito feliz de ver esses praticamente 800 alunos, fisioterapeutas. A fisioterapia em gerontologia está crescendo muito e que bom que a gente tem essas oportunidades que o Instituto Beta nos proporciona para estar compartilhando e mostrando a valorização, como a Adriana trouxe na primeira aula, né, do fisioterapeuta dentro da fisioterapia em gerontologia. Seja um momento incrível, de muito conhecimento, que a gente possa estar compartilhando aí a nossa vivência, experiência, bem como relação acadêmica, né, para que a prática baseada em evidências, algo que eu gosto muito, esteja sempre o tripé muito bem alinhados. Como fui apresentado, sou o fisioterapeuta Murilo Rezende e estarei conversando com você sobre a importância do exercício físico de força na pessoa idosa. Então, eu sou fã do exercício de força e é um dos principais para que a gente retorne a função e a funcionalidade do nosso paciente. Eu gosto sempre de trazer um pouquinho da minha história para que sirva também de incentivo e de inspiração. O cachorro aqui quer participar da aula, desculpa, pessoal. Incentivo e também inspiração para que vocês gostem ainda mais da fisioterapia e possam se tornar profissionais de sucesso. Em 2003, com apenas 10 anos de idade, eu já estava dentro de residenciais de idosos. Então, a minha família atualmente tem 5 residenciais de idosos lá no Rio Grande do Sul. E de maneira muito indireta, subjetiva, eu convivia, contribuía, auxiliava e também aprendia com a população idosa, no qual, para mim, todos eram meus avós, né? Sempre tive um carinho, porém me faltava a técnica. Em 2011, eu iniciei o curso de fisioterapia, inspirado pelo meu irmão, já fisioterapeuta. E sempre fui um cara muito chato, muito curioso. Por que 3 de 10, 3 de 12? Por que protocolos? Eu queria trazer mais para o meu paciente idoso. Foi então que eu descobri a pesquisa. Entrei em 2018 na Universidade Federal de Santa Maria, no qual trouxe questão de reabilitação funcional. Eu não quero meu idoso com bíceps, tríceps grande. Eu quero ele funcional. Eu quero que ele consiga fazer aquilo que ele deseja, ir onde ele quiser, a hora que ele quiser, com quem ele quiser. É esse meu objetivo com o meu paciente. Juntos a gente vai alcançar essa qualidade de vida e funcionalidade. E a pesquisa me respondeu essas perguntas através do mestrado, posteriormente a pós-graduação, já atuando dentro de residenciais, centros de reabilitação. E em 2020 iniciei meu doutorado, fiz uma mudança do Rio Grande do Sul, então meu sotaque vai estar bem cantado aí, né? É bom que acorda um pouco de gente. Já é 9h15, quarta-feira, né? Todo mundo largando o futebol, mas para estar aqui aprendendo. Eu admiro isso e eu quero cada vez mais gente nessa corrente pela fisioterapia e gerontologia. Em 2023 eu tive uma experiência única. Eu pude vivenciar o envelhecimento, bem como a reabilitação num país de primeiro mundo, que é exemplo para nós, é a Austrália. Envelhecimento saudável, ativo. Eu fui para trabalhar com essa questão de multicomorbidades na pessoa idosa, com a professora Anne Holland, no qual eu aprendi muito. Em 2024, retornei ao Brasil para encerrar o meu doutorado. Atualmente, então, sou professor de curso aqui da pós-graduação do Instituto Beta, no qual eu tenho a honra de participar. Vocês viram um time de peso que está nessa pós-graduação e eu tenho aprendido muito com todos os professores também e sou diretor do OZ, Centro de Reabilitação, na cidade de São Carlos. Então, centro referência hoje no atendimento à pessoa idosa e todas as populações trabalhando com multiprofissionais também. De antemão, já convido a todos a participarem do meu grupo, no qual, em 2025, a partir do dia 29 de janeiro, iremos lançar o método Aging 60 mais. Então, a gente vai falar sobre gestão e raciocínio clínico na pessoa idosa, questão também do empreendedorismo e gerir o seu negócio, porque não adianta a gente ter todo esse conhecimento e não saber monetizar com isso. Então, no meu grupo VIP, a gente está tendo todos os conteúdos falados nessa aula, bem como um lançamento direto para quem está lá dentro. Participem, serão mais de 8 capitais esse ano, com o curso muito completo e ainda melhor a cada ano, podem ter certeza. Eu aposto, então, eu quero ver vocês aqui no chat comigo agora, que vocês já ouviram falar estas frases. O idoso não pode fazer força. Vão dando joinha para mim quem já ouviu esse tipo de frase. O idoso não pode levantar peso. O idoso não pode agachar e o idoso não vai melhorar.
Então, são groselhas, né, que a gente ouve diariamente de até mesmo profissionais da saúde, infelizmente, de pacientes, familiares, a nossos amigos, e não é bem assim. O idoso, como qualquer mecanismo fisiológico, qualquer idade, com alimentação, sono, estresse, ambientes controlados e o exercício prescrito de maneira correta, que a gente vai aprender hoje, vai sim ter resultados. Pode sim levantar peso. Pode e deve agachar. Uma vez uma idosa sentou na minha frente durante a avaliação e ela disse: Ah, eu tô aqui, mas o médico disse que eu não posso dobrar meu joelho porque eu tenho cisto de Becker. Aí eu perguntei para ela: Tu não pode dobrar, mas tu tá sentada na minha frente, tu veio dirigindo, tu foi ao banheiro. Como é que tu faz para sentar na cama? E eu fui questionando ela até ela perceber que ela estava o tempo inteiro sentando e levantando, fazendo um agachamento. Claro que agachamento a gente vai trabalhar um pouco mais profundo, mas é a percepção do paciente que ele pode fazer, com cuidado, com controle para nós. Por isso temos nós, fisioterapeutas, para entregar tudo isso com segurança e qualidade. E vai melhorar. Fazendo a prescrição correta, ele melhora. Por que que não melhora? Porque a gente percebe que o corpo se adapta muito rápido, um dos princípios do exercício físico é a adaptação. Então, esses pacientes não evoluem, fica sempre naquela mesma cor de mini band, gerando mais uma ativação neuromuscular do que força. Aí dificilmente a gente vai ter resultados. O corpo do idoso, ele precisa ser estimulado da mesma forma que o corpo de adulto. E a gente vai aprender a fazer isso, entregar os resultados de qualidade. Os pontos de inflexão. Pessoal, ponto de inflexão na matemática, quem já leu aí o livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto? É quando muda a direção. Então, eu quero que a partir dessa noite, todo mundo aqui mude sua concepção em relação à fisioterapia em gerontologia. Não é mais o idoso na cama, acamado, com remedinho. A partir de agora, os nossos centros, academias, clínicas, domicílios os idosos estão buscando o envelhecimento saudável. Eles, até mesmo o idoso mais frágil, ele quer voltar a ser robusto. E a gente tem que estar preparado. As professoras falaram aqui hoje para vocês da mudança da pirâmide etária. A gente tem que estar preparado para essa mudança. Ou senão, o profissional de educação física ele vai chegar com tudo e vai pegar essa população. Sendo que muitas vezes a população tem demandas que a gente precisa cuidar. Hipertensão, diabetes. Olha aí na saúde pública a gente viu qual a maioria da população que a gente encontra. Então, mais do que nunca, o fisioterapeuta, ele tem a cinesiologia na sua mão. E a gente precisa saber utilizar essas alavancas, os recursos, equipamentos, somando aí o que a Adriana falou também da terapia manual, para dar resultado aos nossos pacientes. O que que motiva hoje qualquer um de vocês estarem aqui? É os resultados que vocês terão amanhã. Então, a partir de amanhã, vocês vão melhorar. E é por isso que a gente estuda. E é por isso que a gente quer continuar uma pós-graduação. Da mesma forma, é o paciente. Ele também quer a nota 10. Todo aluno, todo paciente quer a nota 10. E a gente tem que correr atrás disso. A gente tem que mostrar o nosso valor para ele. Mas para prescrever um exercício, a gente tem que saber avaliar. Então, prepara o print, marca lá, @Murilo Rezende no Instagram, porque aqui estão as principais avaliações que eu utilizo hoje, que as evidências recomendam na população idosa. Nós temos equilíbrio, força, cognição, capacidade funcional, dor, escalas de fragilidade, sarcopenia, questionários, AVDs, velocidade, uns quase sinais vitais aí dos idosos para a gente avaliar. Então, a gente vai focar durante essa aula na avaliação de força, tá bom? E a gente vai estar, infelizmente, eu não consigo trazer aqui em 25 minutos, 27 minutos, todas as avaliações. Eu vou trazer como realizar os exercícios de força. E durante as aulas da pós, a gente vai discorrer sobre cada uma dessas avaliações que são essenciais. A gente aprende funções para a gente chegar na funcionalidade. E por que que a gente deve realizar o treino de força na pessoa idosa, pessoal? Já viram esse vídeo? Posso que vocês já passaram no Instagram por esse vídeo. Então, não é sobre um grupo muscular, é sobre movimento, é sobre voltar a fazer aquilo que ele precisa. O idoso frágil, o idoso robusto, o idoso pré-frágil, que ele não
vá para a fragilidade. Então, a gente tem que realmente entender qual o movimento que ele precisa para a gente desenvolver o exercício mais correto. Um treino de força, ele é eficiente, claro, para aumentar a força e massa muscular. Mas não é só isso. Ele tem toda uma questão fisiológica que vai ajudar muito o nosso paciente. Paciente que é diabético no controle de glicose, ou para a gente ficar ligado, quem teve na última aula de diabetes, viu quanto exercício de força repercute fisiologicamente na questão da insulina. Melhora a densidade óssea, paciente com osteopenia. Alívios de dores, falaram hoje sobre dor crônica no idoso, em torno de 60 a 70% do idoso tem dor crônica. Redução de gordura corporal, então, com o processo de envelhecimento, a massa muscular diminui, a massa gorda aumenta. Melhora do sono, tecido e contratilidade cardíaca. O miocárdio é um músculo, pessoal. A gente treina ele. Saúde mental do nosso paciente. Hoje, o centro, a gente zela mais pela socialização. O paciente vai para a fisioterapia, mas no centro de reabilitação, depois é que ele tem o café, que ele tem o happy hour, que ele tem as festas, as diversões, e grandes grupos de amizades estão se fortalecendo e crescendo. E sem falar do equilíbrio, né? Quando a gente fala em prevenção de quedas, a gente previne aquele ciclo: queda, fratura, hospitalização, infecção respiratória e óbito. Então a gente vai prevenir que isso aconteça. Então, cada vez mais a gente só cancelar, precisa trabalhar força com os nossos pacientes. Prepara o print 2, quem não conseguiu um, porque aqui vai uma dica. As variáveis de exercício que a gente deve controlar para que a gente consiga treinar força com o nosso paciente. Frequência. A Organização Mundial de Saúde hoje recomenda para a população idosa 150 minutos de exercício por semana, moderados para a pessoa idosa. Dentro disso está o exercício de força. Então, 150 minutos, eu preciso que o meu idoso vá à fisioterapia 3 vezes por semana de 50 minutos. Mais ou menos isso, tem a verificação da pressão, o bom dia, as fofocas, né? É isso que sobra. Então, se o meu idoso ele tem condições de duas, a gente vai ensinar ele, educar ele, uma autogestão de saúde para que ele faça a sua terceira vez em casa com segurança ou uma leve caminhada. O importante é a gente gerar o estímulo correto da frequência correta. Intensidade. O exercício aeróbico tem que estar na intensidade correta. A gente vai ver frequência cardíaca alvo, a gente vai trabalhar com escala de Borg, a gente vai trabalhar com teste da fala. Então, a gente tem diversas maneiras para medir intensidade. Da mesma forma, no exercício de força. Conforme a gente vai aumentando o peso, ou a repetição, ou o número de séries, a gente vai chegando a uma intensidade mais alta, o quanto que esse paciente aguenta, ele consegue fazer. E se essa intensidade for leve, a gente não está levando progressão, tem que ser moderada. E da mesma forma, se for muito intensa, a gente sabe que a recuperação do paciente idoso é mais lenta, a gente pode estar levando a lesões. Então, sabemos reconhecer essas variáveis de exercício é sensacional. O volume de exercício, então, volume significa o número de séries, repetições e carga naquele grupo muscular. Hoje recomenda-se que 20% de volume seja aumentado mês a mês. Então, meu paciente não melhora, mas você está controlando volume, carga, repetição desse paciente? Ele faz as 3 séries de 15 de ponto a vida toda. Já tentou colocar um peso, uma carga? Já tentou elevar um dos membros inferiores? Assim, a gravidade vai agir mais no membro inferior que está no chão? Aumentar o número de repetições, fazer progressões? Ou o idoso que é frágil, aquela regressão ainda no leito? Então, a gente tem que saber controlar. O segredo é o volume e a intensidade, essas variáveis do exercício, para que a gente realmente leve força ao nosso paciente, mude a vida do nosso paciente e a funcionalidade. Velocidade de execução. Então, antigamente, a gente via muitos estudos recomendando 3 segundos contraindo, 3 relaxando, concêntrico e excêntrico. Hoje, a gente já sabe que o paciente tem que fazer, independente do tempo, mas fazer com controle, com consciência, com respiração, com cuidado, evitando manobra de valsalva, que é exatamente um dos os princípios do Pilates. Por isso que o Pilates ele é tão em alta,
porque ele traz toda essa consciência de respiração para fazer um movimento com qualidade. E ainda a recuperação. Pão que não descansa não cresce. Isso a minha avó dizia. Se a gente prestar atenção nos nossos músculos, a gente faz um estímulo de força, eles vão romper as fibras. Aí tem uma inflamação de baixo grau. E isso vai fazer com que essa fibra aumente de tamanho. E aí que o músculo vai aumentando e, consequentemente, a força também. Se nós fizermos todo dia o mesmo estímulo, não tem a cicatrização, não tem essa recuperação. Então, existe maneiras de recuperação passiva ou ativa. Geralmente, a passiva é descansando e a ativa com uma caminhada, hidroginástica, bicicleta, mais leve. E os grandes estudos hoje eles recomendam, então, né, aqui um quadro resumo, que tem que ser uma, 3 séries por grupo muscular, do 8 a 12 repetições, ou 10 a 15 nas progressões, uma intensidade de carga de 70 a 85% do peso máximo de um RM que o paciente aguenta. A gente vai selecionar, dentro de uma sessão, 8 a 10 diferentes exercícios, pensando tanto quanto peso livre, quanto baseado em máquinas de exercício, de 2 a 3 vezes por semana por grupo muscular, uma explosão, né? Quando a gente fala em treino pliométrico mais intenso, aí vai em torno de 40 a 60% dessa carga máxima. E pensando aqui na última linha, deixa eu pegar o ponteiro para vocês, pensando em tarefas do dia a dia, movimentos funcionais. Não é o músculo. Não quero um tríceps forte. Embora muitas senhorinhas gostam do tchauzinho de Miss, né? Mas eu quero que ela consiga pegar o neto e levantar, consiga puxar a porta do carro, consiga levantar, sentar, levantar o quadril, até mesmo idoso frágil, ao ajudar uma troca de fralda, aí ao banheiro, sair do banho, tudo isso facilita a vida de quem está dentro de uma LPI, dentro do domicílio, vai ajudar e muito essa funcionalidade do nosso paciente. Muitas vezes a gente olha para o paciente como, ele não consegue fazer nada, ele é um idoso frágil. Bem pelo contrário, a gente tem que olhar as habilidades residuais. O idoso ainda consegue se alimentar com uma mão esquerda, a gente vai estimular e melhorar isso. A gente vai tentar trazer isso para o nosso paciente. E a gente vai pensar sempre naquilo que ele consegue fazer. Aqui eu trago alguns dos treinos de força que eu realizo hoje dentro do meu centro de reabilitação, dentro do OZ. Então, o primeiro modelo aqui é o Donizete, 61 anos, trabalhando supino. Então, ele tem o objetivo de ganhar massa, definição, é um idoso funcional, ativo, robusto. A gente vai usar peso, barra, halter, aquilo que realmente faz sentido baseado no teste de um RM. Segundo exercício, aqui nós temos o Fit Pulley, é uma empresa de São Paulo, que eles conseguem trabalhar com os elásticos, que a gente prescreve exatamente a carga, tá? De cada um elástico verde, amarelo, vermelho, atenção, a gente consegue somar esses elásticos e ter uma carga em quilo, e a gente joga os elásticos onde a gente quiser nessa gaiola. Meu paciente aqui, seu Walter, 80 anos, uma lesão de manguito, a gente realizando o fortalecimento. Aqui, da mesma forma, o Fit Pulley é instalado para ser um extensor, paciente pós-operatória total de joelho, realizando fortalecimento de quadríceps. E aqui, trabalhando de forma mais funcional, o senta e levanta com um dificultador, que é um querobel de 4 quilos, e a bola suíça. Então, pessoal, o exercício que a gente vai realizar é aquele que faz sentido ao paciente, por isso a avaliação é tão importante. O que o senhor precisa? Como eu posso te ajudar? Qual a sua queixa? Como a gente vai resolver isso juntos? A partir disso, a gente vai delinear as nossas metas e desenhar o plano terapêutico, para que cada exercício que eu prescrevo aqui de força realmente faça sentido com a evidência que eu mostrei ali anteriormente, os melhores guidelines, e também com os aparelhos e recursos que eu tenho e com aquilo que o paciente precisa. Aqui eu trago um breve resumo. Então, à direita nós temos os principais estudos hoje da American College of Sports Medicine, no qual recomendam, né, o exercício de atividade física para a pessoa idosa.
E os benefícios de também trabalhar em idosos frágeis o treino de força, que geralmente a revisão sistemática é aquela evidência mais robusta que a gente realmente pode acreditar. Olha meu paciente fazendo aqui, ó. Paciente frágil à esquerda, eu uso a mini band como algo educativo para ativar glúteo. Não estou fortalecendo aqui com a mini band. Ela está sendo fortalecida com senta, levanta contra a gravidade e o peso dela. E ainda uma questão postural, instabilidades, equilíbrio. Eu estou tentando. Hoje, se eu pegasse um vídeo da dona Dilce, ela já faz com independência esse exercício. Ela ainda não tinha equilíbrio e coordenação, que era a primeira vez. À direita, o seu Walter, então, ali com seus 76 anos, fazendo um deadlift ou terra, né, como vocês preferirem, ele tem 4 cirurgias cardíacas, a Adri trouxe aí, né, na questão das valvulopatias, e está ali com exercício seguro. Alguém me perguntou se com a válvula mitral pode fazer exercício. Pode, conhecendo o seu paciente, com segurança, você pode realizar, sim, exercícios com o seu paciente. Mas sempre uma avaliação baseada naquilo que o nosso paciente precisa. E o que os melhores estudos trazem para nós hoje é que em torno de 40% de um RM para começar, e aí depois, sim, a gente vai progredir para em torno de 70% a 80%. Lembra que eu falei para você sobre a importância do aumento do volume? Então, a gente pode aumentar a repetição, série, ou ainda a carga total desse paciente. Realizar 1 a 3 séries por exercício, grupo muscular, e sempre ter o descanso entre cada série, porque para que o paciente entre na próxima com ainda mais qualidade, segurança, descansado. Vocês na academia, eu tenho certeza que vocês, quando fazem o exercício, vocês recuperam. Da mesma forma, a pessoa idosa. Não importa se é 2 minutos, ele precisa de 3, 4, tá tudo bem. Importante ele chegar na próxima série descansado e realizar as 10, 12 repetições da melhor maneira possível, prevenindo qualquer lesão ou agravo. Sempre a gente vai ter uma balança de risco e benefício. E a gente tem que equilibrar que o benefício seja sempre ainda melhor. Comece com 2 sessões por semana e vá progredindo para 3. É o ideal, 3 vezes por semana. Priorize grandes grupos musculares e funcionais, como a gente viu com os nossos pacientes aqui, o exemplo. E precisa de peso livre, máquina, exercício de peso ou corporal, ou uma combinação de tudo isso. Pessoal, o investimento é de graça. Você pode simplesmente chegar na casa do paciente, pedir para ele fazer agachamento, ponte, terra. Vamos lá, o que mais? Pranchas, exercícios funcionais, que o próprio peso exposto à gravidade, no posicionamento correto, para aquele paciente, se sendo sua progressão ou regressão, a gente vai ter resultado. Temos milhares de estudos na pandemia mostrando isso. Idosos treinando em casa, por videoaula, telereabilitação e trazendo bons resultados. A fisioterapia domiciliar, sou fã número 1 da fisioterapia domiciliar, atuo, visto que muitos idosos mais frágeis têm dificuldade para o deslocamento ou preferem pelo conforto do seu lar, a gente consegue trocar as avaliações mais elaboradas, como um isocinético, pelo hand grip, que avalia a força geral relacionado com a força funcional geral, e também o Medior, que avalia todos os grupos musculares, dá um relatório incrível aos nossos pacientes. A gente tem recursos que substituem perfeitamente aquilo que a gente tem no nosso centro. E aí nós temos o Ortoleg Pro, nós temos Querobel, faixa elástica, quando bem prescrita, com peso correto, da elasticidade correta, tensão correta. E um Mínimo. recap sobre a minha aula. 5 Desculpa? minutinhos. Tá bom, estamos finalizando. Corri um pouquinho aqui para não atrasar o andamento de vocês. Fica tranquilo. E o nosso recap, a importância sempre de avaliar o nosso paciente. A partir de uma avaliação aprofundada, conhecendo o nosso paciente em todas as funções e âmbitos de vida, avaliação biopsicossocial, que a professora trouxe anteriormente, seja dentro da LPI, do centro, na clínica ou no hospital. A gente vai prescrever
a gente sabe a carga que a gente vai utilizar com nossos pacientes, sabe como a gente vai fazer o exercício com o nosso paciente, e aí o terceiro passo, que é a reabilitação. Mas nada disso faria sentido se não for com humanização, o cuidado humanizado ao paciente. Eu não estou prescrevendo exercício para o João. Eu conheço o João. O João é meu amigo. Eu sei exatamente do que ele precisa. Eu sei como ajudar em todos os seus aspectos. Quanto mais a minha relação for próxima do meu paciente, melhor eu consigo ajudar esse paciente. Mais eu vou conhecê-lo. E para isso eu preciso de soft skills. São habilidades, escuta ativa, paciência, amor pelo que a gente faz. Eu não vou ensinar nenhum de vocês a amar a fisioterapia. Isso vocês têm que sentir o brilho quando o paciente agradece que ele voltou a fazer algum movimento. É tão satisfatório quando eu sentei todos os pacientes para tirar uma foto e eu vejo a independência motora, né, ligada à questão motora, e a autonomia deles se posicionarem, darem um sorriso, escolherem qual pose que eles vão tirar para foto. Tem coisas que não têm preço. E isso só a fisioterapia e gerontologia pode nos dar, pessoal. Bem como o Ronei, na foto superior, e chegou para mim com uma lesão de quadril e, posteriormente, ele conseguiu ganhar uma maratona de 5 quilômetros com a idade 60 a mais. Então, é sobre isso, pessoal, é sobre como a gente consegue melhorar a vida dos nossos pacientes. Para finalizar, eu deixo minha mensagem final. A reabilitação, anotem aí, tirem print, me marquem no Instagram, vamos repostar, vamos levantar aqui o Instituto Beta, que vem com essa oportunidade de aprendizado gratuito com esse simpósio e mostrar também aos nossos pacientes que a gente está aqui se dedicando, melhorando, buscando ainda mais recursos e conhecimento para ajudá-los. A reabilitação precisa fazer sentido para o nosso paciente. Por que que eu botei essa foto? O paciente, o aluno, o amigo que gosta de surf, ele vai 5 horas da manhã para a praia. Ele ama, ele faz parte do mar, ele se sente parte do mar. E assim que o nosso paciente deve se sentir parte da reabilitação. Ele deve conhecer a reabilitação, porque a gente só ama, a gente só gosta daquilo que a gente conhece. E se ele se identifica com um profissional, com aquilo que ele está fazendo, ele vê resultados, ele está motivado, motivação é um critério importante. Ele vai gostar, ele vai amar o que ele está fazendo, e a partir disso, tu vai se tornar um profissional único, especial, porque tu impactou a vida desse paciente e aí o sucesso é teu, porque a Rádio Idoso vai estar ativa, todos os idosos da rua, do bairro, da cidade vão começar a te conhecer. Façam com carinho, façam com amor, façam com realmente conhecimento e evidência o que funciona para que vocês ajudem a vida do paciente de vocês. E é por isso que o método Aging, avaliar, guiar, intervir e reabilitar, normalizar o cuidado humanizado e gestão de carreira, está chegando por todo o Brasil a partir do dia 29 de janeiro. Quem tiver interesse pode chegar mirar no QR Code, entra no nosso grupo VIP, que a partir tem conteúdos gratuitos, debates sobre gerontologia, sobre exercício, muita coisa boa. Junto com o grupo do Instituto Beta, a gente leva muito conhecimento a vocês. Muito obrigado. Quem ainda não me conhece, segue lá, @fisiomuriloresende, trazendo ideias. Alguém falou aqui, gostaria de ideias de exercício. Então, estou trazendo lá diariamente nos meus stories, bem como do OZ, Centro de Reabilitação, para ajudar vocês também a levar uma reabilitação de qualidade. Muito obrigado e boa noite.